Agorafobia como resíduo de TAG. É correto viajar só, mesmo sentindo que ainda há medo nela? Eu escolhi essa pergunta porque a gente precisa primeiro alinhar alguns conceitos para respondê-la. A pessoa que perguntou falou de agorafobia e falou de TAG. E falou da agorafobia como um resíduo de TAG. Na verdade é o seguinte, a agorafobia é um diagnóstico e TAG é outro diagnóstico. A agorafobia tem a ver com medo de passar mal, de ter uma crise em uma situação em que você não pode ser socorrida, em que você não pode escapar. Isso simplificadamente é o conceito de agorafobia, que é comum em pessoas que já tiveram uma crise de pânico, passaram mal e desenvolveram esse estado de alerta constante sobre ter uma crise ou passar mal. TAG é diferente, transtorno de ansiedade generalizada não tem a característica do medo de crise, ele tem a característica da preocupação excessiva e dos sintomas físicos. Isso é o principal, bem resumindo a coisa. Então, na verdade, se a pessoa tem agorafobia e TAG, na verdade ela tem dois diagnósticos e não porque ela tem um resíduo e ali a agorafobia é resíduo de TAG. Isso é um alinhamento. E quer dizer que a pessoa pode ter os dois? Pode, se ela pode já ter tido uma crise de pânico, desenvolveu agorafobia e ela tem um diagnóstico de TAG. Uma coisa não exclui a outra, porque às vezes as pessoas excluem e acabam vendo como coisas diferentes e que confunde muita gente também a ideia de que a gente tem um CID e, portanto, tudo vem daquele CID ou tudo é aquele CID. Inclusive, é o que faz muita gente colocar tudo dentro do cesto de ansiedade e achar que tudo é ansiedade, o que gera uma enorme confusão, tá? Então, aproveito para dizer isso porque eu acho que isso faz diferença. E para TAG você tem o tratamento ali e precisa de psicoterapia. E na agorafobia isso também precisa, porque sim, você só vai conseguir ter o controle disso, ou melhor, conseguir lidar com isso. Eu não gosto muito da palavra controle, porque controle às vezes em um contexto negativo quando a gente está falando de transtorno de ansiedade generalizada, que também é dessa pergunta, tá? Por isso que eu falo sobre lidar. E aí, sobre a viagem, a pessoa perguntou, pode viajar? A pergunta é, correto viajar só? Primeira coisa, não existe certo ou errado nisso. A condição que define que você vai viajar não é o seu quadro. Tudo bem se você viajar. O que modifica a resposta é você se vê em condições de viajar, você está conseguindo fazer isso, você tem medo da crise, porque também colocou na pergunta, mesmo que eu ainda tenha medo, mesmo que ainda haja medo nela, né, no sintoma ali, no resíduo, mesmo que ainda haja medo sim, porque uma coisa que você tem que aprender se você sofre com isso, e você que está em tratamento e está tentando lidar, você não pode esperar não sentir medo nenhum para fazer algo. Eu sei, e vocês sabem que eu falo isso com muito cuidado com vocês, eu sei que o comportamento de evitação faz parte do sintoma. Evitar sofrimento, evitar ir a uma viagem, evitar pegar um avião, evitar ir a um show, faz parte do sintoma, esse comportamento de evitação. Mas é a partir do tratamento que você vai fazendo, da redução do estímulo da região de medo no seu cérebro, e é por isso que algumas pessoas precisam de medicamentos sim, outros a psicoterapia resolve, outros o fitoterápico resolve, outros a respiração resolve, né? Mas prevalentemente o tratamento seguindo com essa redução do estímulo da região de medo e a dessensibilização é que vai fazer com que você viaje. Você poderá viajar com medo. O grande lance é estar com a situação sob o seu domínio, que é, eu já treinei algumas vezes e eu já sei o que eu posso fazer se eu apresentar uma crise. A outra coisa é, quando você está em tratamento, a primeira coisa que acontece é a redução da intensidade. E você vai começando a perceber na redução da intensidade que você já está melhorando. Só que o paciente com agorafobia, quando ele tem medo de ter crise, ele não percebe. Você tem que ir conversando, e por isso a psicoterapia, você tem que ir fazendo a pessoa perceber a melhora, porque ela acha que está igual antes.
Ah, você tá melhor. Nossa, você tinha 2 crises por semana e eram intensas, durava muito tempo, agora tá durando 10 minutos, você tem uma por mês. Ai, não, mas eu tenho muita crise ainda. A pessoa não percebe, porque ela tem dentro aí da memória emocional, inclusive é um fator de proteção cerebral, o sofrimento, que a gente não deseja pra ninguém. Mas isso é o que você precisa pensar. Não espere não ter medo para viajar. Pode existir sim a agorafobia, ela pode existir sempre aí, mas em baixa intensidade. Sabe quando você sabe que algo existe, mas ok, a gente vai aqui junto e se eu já sei o que eu vou fazer se eu tiver crise, eu tenho um remédio de resgate, se for o seu caso, ou eu sei respirar, como a gente já aprendeu aqui em vídeos e em várias lives, como que eu respiro quando eu tô em crise. E se você não sabe, dá uma olhada nos vídeos que eu coloquei sobre técnica de crise, né? A gente já falou isso no canal aqui, no canal principal você pode encontrar uma playlist disso, do que fazer.